Oi, gente, eu sou a Bárbara, sou professora de português e a gente tá trabalhando os módulos de literatura do Enem. Bom, a gente vai trabalhar hoje o simbolismo. Vamos entender um pouquinho dessa corrente? Bom, o simbolismo surge num momento em que a Europa passava por uma decadência econômica. Gente, uma coisa importante, simbolismo e parnasianismo, eles surgem mais ou menos ali, tá? Muito grudadinhos um com o outro. São as duas correntes pré-modernistas que vão surgir aqui no Brasil, tá? São muito próximos e a gente vai ver que na Europa, inclusive, nós temos autores que publicaram tanto parnasianismo, né, poesia parnasiana, quanto poesia simbolista, tá? Vamos entender por que isso se mescla. Então, o simbolismo surge no momento em que a Europa passava por uma decadência econômica. As últimas décadas do século XIX, em que todas as esperanças no positivismo e no materialismo esfriam. Gente, a gente sabe que início do século XVIII, né, a Europa está fervilhando com essa coisa do iluminismo, revoltas, né, Revolução Industrial, Revolução Francesa, né? Tá tudo acontecendo, borbulhando, fervilhando. A gente tem o positivismo, né? Que é aquela corrente filosófica lá do Augusto Comte, né? Tinha também determinismo, darwinismo, coisas que estavam em alta, né? O cientificismo, ele estava em alta. O materialismo também. Porque tem toda essa questão do homem no centro, né, do poder econômico. Então, assim, o homem estava se sentindo no topo do universo. Mas, né, a gente percebe que no final, no século XIX, nas últimas décadas, a Europa já está, né, isso tudo já está caindo, tem guerras acontecendo, já tinha passado pela primeira, né, e estaria para passar pela segunda. Então, esse entre guerras foi um momento difícil para a Europa, tá? Então, nesse momento, positivismo e materialismo esfriam. A nova forma de encarar o mundo proposta pelo simbolismo pelos simbolistas, retoma o misticismo e o idealismo. Então, a gente vê essa coisa do místico, uma coisa meio romântica, até se a gente parar para pensar, né? Uma coisa que começa o simbolismo, ele começa a pensar além em vida, né? Já que a vida está muito tumultuada, que as coisas estão acontecendo de maneira desenfreada, meio ruins, né? Então, eles tentam buscar a solução para os problemas no além, tá? E não necessariamente em Deus. Não é necessariamente igual o barroco, né? Que a gente vê essa coisa muito do cristianismo. Não é isso, são forças do além, tá? É o universo, é o cosmos, são diversas coisas que configuram essas questões espirituais e místicas, tá? Que vão além do cristianismo. E o idealismo, bom, tem a ver com essa coisa de idealizar uma vida melhor, de esperar, né, um além-vida melhor, né, porque a gente vai perceber que os simbolistas, eles consideram o corpo a prisão do espírito, que estar no mundo, estar preso no caos, né, no caos que esse momento era na Europa, por exemplo, que isso era, uma certa forma, um castigo, como se fosse um purgatório na Terra, né? E que seu corpo está preso, seu espírito está preso no corpo e não há o que você possa fazer, a não ser esperar dias melhores, a não ser esperar o além-vida, tá? A França, país onde originou-se a escola simbolista, virou palco de rivalidades políticas e ainda sentia o baque da derrota para a Alemanha na guerra, em 1870. Toda a Europa vivia em estado de alerta, e os países aumentavam seu contingente militar e armamentos. Era o fantasma da guerra. Então, momento entre guerras, gente, né, a gente vai perceber que tem esse movimento na história de um período entre guerras. É um período que você já está se preparando à espera da próxima. Você fica, né, as pessoas ficavam com medo, as pessoas ficavam
acuadas, né? Elas ficavam, a estabilidade política e estabilidade econômica se instalavam, porque aí você começa a eleger qualquer pessoa, aí você pira, né? O cara que te oferece maior segurança, vamos dizer assim, né? Você vai lá e elege ele, ok? Isso tem muito a ver, por exemplo, com como o Hitler, né, virou o mito que ele virou, né, também um pouco da insegurança, tá, do povo alemão. O simbolismo acreditava na falência do racionalismo. O que é isso, falência do racionalismo? Gente, falência do racionalismo é tudo isso que é muito racional, tudo isso que é muito materialista, que é muito científico, isso daí tá com descontados, porque isso não resolve a nossa vida, isso que eles achavam, né? Ser racional não tá resolvendo, ser materialista não tá resolvendo, dinheiro não tá resolvendo, né? Então, eles acreditavam na falência, na ineficácia, na sua ineficácia para a compreensão do mundo exterior. Então, eles começam a achar que o cientificismo e a razão já não estavam ajudando eles a entender que loucura era essa que estava acontecendo, o que estava se passando na cabeça dos homens, por que as pessoas queriam guerra, por que estava todo mundo se armando né? Por que as pessoas estavam brigando. Então, para eles, o racionalismo não estava mais dando conta de responder essas questões. E aí eles começaram a buscar isso além, né? Por isso recorreram ao espiritualismo, né? É transcendentalidade. É coisa que está além da matéria, né? Metafísica. Suas primeiras manifestações deram-se através dos poemas de Baudelaire, Mallarmé e Verlaine. Gente, que trio! Vou combinar com vocês que, olha, era numa revista que, no parnasianismo, ela já é uma revista importante, tá? Por isso que a gente fala aqui, ó, que parnasianismo e simbolismo, pelo menos na Europa, eles estavam andando juntinhos, tá? Porque os caras publicavam na mesma revista. Essa revista influenciou o nome do movimento parnasiano e influenciou o parnasianismo aqui no Brasil, né? E esses caras também estavam escrevendo poemas simbolistas. Baudelaire, né? Charles Baudelaire, Mallarmé e Verlaine. Todos grandíssimos poetas franceses, tá? Características simbolistas. Vamos entender. Expressão indireta das ideias e emoções. Bom, se a gente não tem mais o racionalismo, né? Se o racionalismo caiu, a gente não tem mais o objetivismo, aquela coisa assim, pá, isso é isso. Então volta um pouco essa questão das emoções veladas, daquilo que está guardado, daquilo que é difícil de colocar para fora, difícil de expressar com palavras. A gente vai perceber essa questão na poesia simbolista, né? A dificuldade de expressar os sentimentos através das palavras, né? Utilização de palavras ambíguas. Tá, o que essa dificuldade de se expressar ocasiona? Você acaba utilizando palavras que têm duplo sentido. Tudo é meio assim, né? Como se eles não tivessem muita vontade para falar mesmo, né? Então eles vão usando palavras que dão duplos sentidos, ambiguidades, né? Para descrever essas coisas que são muito interiores, muito subjetivas, né? Como essa questão de estar preso no próprio corpo, né? Que isso é uma questão meio complicada. Porque imagina, né? Você parar pra pensar que as pessoas às vezes estão se sentindo presas e que a única solução seria a morte. É complexo, né? E como expressar isso num poema sem assustar todo mundo? Complicado. Amplo uso de metáforas e sinestesias. Bom, metáfora, né? Comparação, né? De uma coisa com a outra, sem um termo comparativo, tipo, você é uma flor, né? Eu não usei... Você não tá querendo dizer que a pessoa é uma flor de verdade, não é verdade? Você tá querendo dizer que ela é delicada, que ela é perfumada, que ela é fofinha, que ela é meiga. Então você é uma flor, entendeu? Isso é metáfora. Agora, você é como uma flor. Isso é uma comparação simples, que também não tá querendo dizer que a pessoa é como uma flor, né? Mas enfim, a metáfora é a comparação sem um termo comparativo.
Sinestesia. Sinestesia a gente vê muito no barroco, gente. É confusão dos sentidos. Quando você sente cheiro de uma cor, ouve um sabor, sente cheiro de um toque, sabe? Essa mistura dos sentidos. Por quê? A gente sabe muito bem que o toque ele é sentido pelo tato, o cheiro pelo olfato, o sabor pelo paladar. A gente enxerga coisas pela visão e a gente ouve coisas com a audição. Só que essa anestesia mistura tudo isso. Tem também a ver com para retratar essa confusão, né? Esses sentimentos confusos do simbolismo. Hermetismo. O que é hermetismo, gente? Hermetismo, depois de tudo isso que eu falei aqui, vai fazer bastante sentido. É aquela coisa que ela é difícil de entender, né? A poesia é hermética, simbolista. É aquela coisa que ela é difícil. Eles escrevem de um jeito, né? As metáforas, as expressões indiretas, sinestesias, eles vão misturando isso tudo e que no final das contas você fica pensando, poxa, mas o que esse cara tá querendo dizer? Tá? Isso é ser hermético. Expressividade sonora. Bom, expressividade sonora, a gente vai ver muito essa coisa de aliteração, né? Repetição de vogais, tá? Aliteração. Tipo, tem um até do Cruz e Souza mesmo, que é um poeta simbolista. Vozes veludadas, vozes, violões, velados. Ele vai repetindo letra V. E a assonância é repetição de vogais, não. Aliteração de consoantes, assonância de vogais. Então tem essa coisa de sempre trabalhar com o som também. Então a gente vai ver, né, essa coisa do som de V, ou de tá? Então às vezes isso vai para isso ecoar ao longo do poema, né? Para o poema dar sempre a sua sensação, para mesclar no final das contas, para mesclar, para causar uma sinestesia na hora que você está lendo o poema. Você está lendo, mas o som ele está acontecendo, né? Mesmo que você não esteja lendo em voz alta. Subjetivismo profundo. Bom, isso daí tá já subentendido em tudo isso que a gente foi dizendo, né? Eles vão se expressar de uma maneira muito subjetiva, falando muito da sua própria alma, muito do seu próprio espírito, muito da sua própria vontade de não estar no mundo. Então, são questões muito profundas, muito subjetivas. Obsessão por cores claras. Isso daí, eles vão sempre falar de branco, de alvura, né? A palavra que vai aparecer muito, alvo, alvura, translúcido, claros, reluzentes. São palavras que vão aparecer porque tem sempre essa coisa clara, de uma luz muito forte, da luz do sol, da luz do cristal, da luz do, sabe? Então sempre vai ser muito claridade, formas brancas e etc. Misticismo e espiritualismo. Bom, como a gente já disse, né? Esse retorno ao misticismo, a uma crença no além-mundo, a coisas que não podem ser compreendidas apenas nesse plano terrestre, coisas que estão além disso, né? Então a gente vai ver que tem essa preocupação, esse retorno a tudo que é místico, espiritual. Emprego de iniciais maiúsculas em substantivos comuns, a fim de torná-los absolutos, tipo dor. Você vai escrever dor com minúsculo, você vai escrever com D maiúsculo. Mar, você vai escrever com maiúsculo, M maiúsculo. Alma, né? Então você vai escrever com A maiúsculo. Então essas coisas, esse tipo de palavra geralmente, que é uma palavra que ela vai trazer para o texto um significado maior do que aquele que a letra minúscula traz, né? Então é para dar, tipo, a alma é muito importante aqui. Então a gente vai lá e coloca a alma com A maiúsculo para você entender que, pô, essa alma esse assunto aqui é uma coisa realmente que né? Se dá muita importância a isso. Então a gente vai ver essa grafia das coisas com letra maiúscula em alguns momentos.
Abstração e preocupação formal. Bom, abstração, gente. Abstração também tem a ver com essa questão toda do espiritualismo, do misticismo, das cores brancas, dessa coisa. É uma poesia que meio que te dá essa coisa de transcendência mesmo, de você lê e você sente essa atmosfera onírica, vamos dizer, onírico é tudo que está relacionado a sonho, né? Então você sente essa atmosfera onírica. Se você ficar imaginando, você lê e visualiza as coisas que eles estão descrevendo, você acaba imaginando realmente um mundo assim, meio diferente, sabe? Então tem essa abstração. Então é uma poesia que te puxa um pouco das coisas terrenas. Ela consegue te remeter ao que eles estão querendo retratar nas poesias. Preocupação formal. Então a gente vai ver também, alguns escreveram sonetos, né? Mas também preocupação com métrica, com rima, tá? Mas não é muito, não. A gente vai ver que tem poesias que são assim, a versificação é livre, né? E tem algumas que são feitas em sonetos. Explora o inconsciente. Então, aquilo que eu falei do sonho, né? Porque o inconsciente é o quê? O inconsciente é aquilo que está acontecendo no meu cérebro que eu não estou percebendo. Então, o inconsciente tem muito a ver com sonho, tem muito a ver com delírio, tá? Tipo aquele delírio que você tá na febre e você tem umas alucinações. Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com algumas questões, né, gente? Tipo o uso do ópio, essas coisas assim, que na época eram muito, né, comuns, mas acredito que não especificamente, né, tem a ver com esse tipo de poesia, mas, né, o inconsciente é tudo que está além do consciente, que é esse aqui que a gente está usando, que eu estou usando para falar com você, que você está usando para assistir a minha aula. Então, o inconsciente explora o sonho, explora o delírio, explora a imaginação, tá? Considera o poeta como vidente de realidades transcendentais. Então, assim, é como se o poeta, essas descrições de um mundo que está além das questões espirituais, como se o poeta tivesse o dom de ver isso, de antever, vamos dizer assim, de prever o que está além do mundo, o que nos espera, né? É como se ele recebesse de alguma maneira aquilo e ele escrevesse, né? Essas visões, né? Essas coisas do inconsciente, tá? Simbolismo no Brasil. Bom, considero o ano de 1893 como o marco inicial do simbolismo brasileiro, mesmo que anteriormente algumas produções já apresentassem características da escola. Bom, isso aí a gente está cansado de dizer. Escolas literárias não são divididas em arquivos, né? As coisas, se mesclam. Então, já estava vendo, né? Já tinha gente que provavelmente já conhecia essa revista Parnaso Contemporâneo, leu, gostou e começou a produzir esse tipo de poesia. Mesmo antes de inaugurar, vamos dizer, essa obra inaugura o simbolismo, sabe? Antes de ter essa coisa meio manifesto simbolista e etc. O primeiro manifesto simbolista, por falar nele, foi escrito em 1891 por Emiliano Perneta, Cruz e Souza e Bernardino Lopes e Oscar Rosas. O texto foi publicado na Folha Popular do Rio de Janeiro. Entretanto, o início do movimento é marcado pela publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. São 2 livros diferentes, tá? Publicou no mesmo ano, Missal e Broquéis, Cruz e Souza. Então, você vê. Aqui a gente tem o manifesto. Ele foi publicado no Rio, né? Nessa Folha Popular, em 1891, mas eles contam como início 1893, porque foi o primeiro livro do Cruz e Souza, que é o grande nome do simbolismo no Brasil. Principais poetas do simbolismo brasileiro. Cruz e Souza, a gente acabou de falar dele. Um dos maiores poetas do simbolismo mundial, tá, gente?
Você vê, ele entrou ali, ó, entrou ali juntinho com Mallarmé, com Baudelaire, com Verlaine, tá? Então, um dos maiores mundiais. Conhecido como Cisne Negro. Por quê, gente? Ele era negro. Ele era negro, foi, né, depois de Machado de Assis, que foi o primeiro grande autor, né, reconhecido, assim, negro, né? Cruz de Souza foi um outro. Então, nós temos aí o cisne negro, né? Cisne porque essa coisa, essa leveza, né, do cisne, essa beleza, essa exuberância, né, que ele demonstrava na poesia. Negro porque ele era negro. Sua poesia teve certa influência do parnasianismo no aspecto formal, mas as temáticas abordadas pelo autor são transcendentais e referem-se ao corpo como a prisão do espírito. Então, olha só, ele tem uma influência parnasiana ali, ó. Mais uma vez, uma prova de que as escolas literárias interagem, tá? Elas não acontecem de uma maneira, assim, completamente separada, tá? Então, aqui, nós temos o Cruz de Souza, que teve uma influência parnasiana, mas a temática era simbolista, ok? Música da Morte, um poema dele. A música da morte, vou começar de novo. A música da morte, a nebulosa, estranha, imensa música sombria, passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer maravilhosa. Onda nervosa e atroz, onda nervosa, letes sinistros e torvo de agonia, recresce a lancinante sinfonia, sobe numa volúpia dolorosa, sobe e recresce, tumultuando e amarga, tremenda, absurda, imponderada e larga, de pavores e trevas alucina. E alucinado e em trevas delirando, como um ópio letal vertiginando, os meus nervos letargia fascina. Aqui eu falei do ópio e eu não tinha lembrado que eu coloquei um poema aqui, ó, que fala do ópio. Então tá, gente. Então o inconsciente também tem a ver com isso no caso do simbolismo, né? Essa coisa que algumas drogas possibilitam, né? O inconsciente, né? O álcool também possibilita isso, tá, gente? Só pra gente aqui saber que, né? Então, olha, o ópio, ele fala do ópio aqui. Então, tá vendo? Olha, como é essa coisa, vocês sentiram essa atmosfera, né? A música da morte nebulosa. Ó, nebulosa, maravilhosa, sombria e fria. Esse aqui também é um soneto, tá? Ó, 4. Aí tá nervosa, dolorosa, agonia, sinfonia. Aí aqui nós temos outro, ó, amarga, larga, alucina. Então, coloquei o D aqui primeiro, peraí, gente. Professora, esqueceu o alfabeto, professora. É C antes de D. Então, amarga, larga, alucina. Delirando, vertiginando, fascina. Bonito, né? Deu pra entender alguma coisa? Bom, deu pra entender essa atmosfera, né? Ele tá ouvindo a música da morte, é como se a morte estivesse chamando ele ou tocando uma música, né? E ele tá mostrando como o corpo dele reage a isso, como o espírito dele reage, né? Essa coisa que fascina, vertigina, né? Ele delira nas trevas. Alfonso Guimarães. O autor retoma algumas temáticas do romantismo aí, ó. Mais uma vez, uma influência aqui. Em sua obra, como a evasão da vida, a morte, a natureza e o amor idealizado. Bom, tem bastante coisa daqui, da segunda fase, tá, gente? Porque a segunda fase que tem mais essa coisa da morte, né, do mal do século, dessa subjetivismo exacerbado aí, essa coisa de fuga da vida. E o amor idealizado. Coloca-se em alguns poemas como um cavaleiro medieval, mais um traço romântico aqui, tá?
Romântico europeu, tá, gente? Porque aqui no Brasil, quem era o cavaleiro medieval? Era o índio, tá bom? Então, isso daqui tem a ver com o romantismo na Europa. Que suspira pela mulher amada e cultua a Virgem Maria. Olha só, ele é um cara aqui. Ele suspira pela mulher amada, mas ele também tem essa coisa meio sacra, né? Meio santa de cultuar a Virgem Maria. Vamos lá. Terceira dor. É Sião que dorme ao luar. Vozes diletas modulam salmos de visões contritas. E a sombra sacrossanta dos profetas melancoliza o canto dos levitas. As torres brancas, terminando em setas, onde velam nas noites infinitas, 1000 guerreiros sombrios como ascetas, erguem aos céus as cúpulas benditas. As virgens de Israel, as negras comas, aromatizam com os ungüentos brancos dos nigromantes de mortais aromas. Jerusalém, em meio às 12 portas, dorme, e o luar que lhe vem beijar os flancos evoca ruínas de cidades mortas. Muito bom. Ó, a gente tem aqui, acho que é uma visão, tá, gente? Fala de Jerusalém, essas coisas, profetas. A gente vê que tem uma coisa bíblica aqui, ó, levitas, tá? Sacrossanta, tem uma coisa meio bíblica. Sião, ó, diletas, profetas, contritas, levitas. Também um soneto. Setas, ascetas, infinitas, benditas. E aqui, comas, com aromas brancos, com flancos, portas com mortas. Bom, aqui nós trouxemos um exemplo de pintura simbolista para a gente entender um pouco essa atmosfera de morte, meio sombria, né? Esse quadro me dá um pouco de arrepio, sendo bem sincera, mas eu achei ele muito bonito. Então, a morte e as máscaras. Olha isso, gente, nós temos essas máscaras antigas, né, de teatro e etc. A gente leu aquele poema do Cruz e Souza, né, que fala de máscaras também, né? É como se as máscaras que a gente usa na vida, né, alguma coisa assim para esconder, como se debaixo de todas elas tivesse a morte, não sei, ou como se essas máscaras representassem essa prisão do espírito, que é o corpo, enfim. Esse quadro me suscita várias dessas coisas. Mas aí é do James Ensor. Olha só, a data, olha, bem por ali mesmo, ó, 1897, um pouquinho depois das produções, né, que a gente deu aqui. E, enfim, tem essa coisa, essa atmosfera onírica, essa atmosfera transcendental, essa coisa meio sombria, mas ao mesmo tempo muito clara, né, luminosa. Os rostos, as máscaras ali, elas estão muito bem iluminadas, etc. É isso, a gente fica por aqui.